Você tem 35 anos e está procurando exercícios que realmente façam diferença para você? Se você tem menos de 35 anos, deveria fazer esses exercícios facilmente. Mas se você tem mais de 35 anos e também consegue fazer esses exercícios, então provavelmente você é mais jovem do que a sua idade real. Faça os exercícios comigo para melhorar sua flexibilidade, bem-estar e dores. Nos dias de hoje, em que nos movimentamos muito pouco, é extremamente importante fazer certos exercícios repetidamente para não ficarmos cada vez mais enferrujados. Vamos começar direto com o primeiro exercício, que é extremamente importante: contra o ato de sentar. Não é o sentar que é ruim, mas sim o fato de não compensarmos isso. Este exercício compensa sentar, porque sempre sentamos curvados para frente, como um canivete dobrado, e aí simplesmente estendemos para que tudo volte a se alongar. Assim evitamos dores nas costas e sintomas associados. Exatamente, quanto mais cedo você começar, melhor. O ideal é começar desde a infância. Por isso, as crianças em idade escolar já deveriam fazer isso regularmente, ou até mesmo no jardim de infância. Elas também já ficam sentadas em cadeiras. Sim. Fique em pé, por favor, como a Petra, com os pés na largura dos ombros. Coloque as mãos na parte inferior das nádegas, isso mesmo, na parte inferior. Porque você precisa perceber onde estão as virilhas, pois agora você vai empurrar as virilhas para frente. Simplesmente empurre as virilhas para frente para mim. Participe junto, este é um vídeo interativo. Empurre para frente e comece o exercício. Ao empurrar para frente, sente puxar na virilha, podendo também puxar no abdômen ou nas costas. E está tudo certo, isso mostra que algo está acontecendo. E aí você estende cada vez mais, empurra cada vez mais as virilhas para frente e leva o tronco cada vez mais para trás. E agora você procura a intensidade que ainda consegue suportar bem, que ainda é positiva, que ainda é uma dor confortável. Isso mesmo, com a Petra já está ficando muito bom. Faça exatamente como a Petra está mostrando. Respire bem fundo, inspire e expire profundamente e concentre-se em sempre avançar com a virilha e recuar com o umbigo. Assim, a dobra ocorre na articulação do quadril, alongando ao máximo o flexor do quadril. Você está respirando bem, já estamos quase completando o primeiro minuto. Vamos fazer isso por 2 minutos agora. Vá até uma intensidade que consiga manter sem sair da posição. Inspire e expire profundamente. E agora vamos fazer nosso treino de força. É assim: você pressiona as mãos o mais forte possível contra os glúteos e tenta levantar o tronco, mas não consegue, porque essa pressão das mãos contra os glúteos impede o movimento. Assim, você obtém a tensão ideal, sem movimento, no máximo alongamento dos músculos esticados. E relaxe novamente e continue alongando. E de novo, tente se endireitar, faça força contra, relaxe, continue. Tente se endireitar, faça força contra, relaxe, continue. Endireite, faça força contra, relaxe, continue. E mais uma vez, tente levantar bem alto, mas faça força contra, não deixe subir. Seu corpo adora isso, mesmo que agora pareça um pouco intenso. Relaxe, coloque mais um pouco e devagar, tire novamente. Muito bem, Petra, e você em casa? Agora vamos ao segundo exercício, continuação do primeiro. Agora vamos até a coluna cervical. O pescoço costuma ficar tenso, você sabe por quê? Porque sentamos em uma postura ruim e sempre ficamos com a cabeça muito esticada para frente. E desfazer isso, fazer esse alongamento é super importante. E é por isso que agora vamos puxar a cabeça para frente. Puxamos ela para frente e alongamos aquilo que ficou encurtado no dia a dia. A gente simplesmente alonga isso de novo, de preferência de lado. Agora, como a Petra, segure a parte de trás do topo da cabeça pela frente e puxe-a para frente e baixo, enrolando-se. Como um ouriço, tente encostar o queixo no pomo de Adão. Enrole-se de verdade, e então você vai sentir lá atrás, na nuca, na coluna cervical, que está puxando. E é para puxar mesmo, porque ali estão todos esses extensores do pescoço encurtados. Puxe bem para baixo. E aí você também sente uma leve queimação. Isso é típico desse exercício. Arde um pouco, mas preste atenção para que a intensidade dessa leve queimação seja bem suportável. Ainda é uma dor suportável, sim. Você respira fundo e continua. Respire fundo e, ao expirar,
tente ir um pouco mais fundo. Respirar sempre ajuda bastante, porque aí o nervo vago é ativado, né, o parasimpático, né, a sensação de relaxamento é ativada, e isso faz com que o músculo consiga relaxar mais facilmente. Continue alongando, não curve as costas, mantenha-as retas, as costas ficam retas, a cabeça é puxada para frente. Continue puxando. E agora começamos nosso treino de força. O que fazemos aí? Queremos fortalecer de verdade os músculos alongados, contraindo-os bem, para que eles alonguem ainda mais, para que ganhem força. Função melhor para controlar a coluna cervical. Agora puxe a cabeça para cima, mantendo-a firme. Não mexa. Ele não pode se mover nem 1 milímetro. Eu vi em casa que você acabou de mexer ele. Sim, relaxe aí e puxe ele mais para dentro. Enrole sua cabeça como se estivesse enrolando antes de um rolo. E então você puxa a cabeça para cima de novo, mas segura firme. Ele não pode se mover enquanto você contrai. Relaxa de novo e vai um pouco mais fundo. E de novo, você puxa para cima de novo, segura firme, relaxa de novo, puxa um pouco mais para dentro. E agora você solta devagar, sobe e faz novamente o movimento contrário com bastante cuidado. Você volta de novo agora e faz isso com muito cuidado mesmo, porque isso ainda é mais estranho, mas é um equilíbrio importante para o exercício agora. Sempre um pouco mais para trás, vá com calma, incline-se sempre um pouco mais para trás e depois volte ao normal. E agora nós equilibramos bem o tronco e também a cabeça, e esses já são exercícios super importantes. Mas o que mais fazemos o dia todo? Nós ficamos sentados no teclado e um encurtamento dos flexores dos dedos e dos punhos vem atrás do outro. E é por isso que surgem problemas como síndrome do túnel do carpo, tendinite, cistos no punho e artrose no punho. Não quer isso? Participe do próximo exercício. É o seguinte, eu vou descer aqui, Petra, fique de 4, por favor, e vamos posicionar as mãos assim. Aliás, você também pode fazer isso na mesa. Se não tiver um colchonete ou um chão onde possa se apoiar, faça simplesmente na mesa. É o seguinte, agora seus dedos estão apontando para frente, beleza? Agora gire a mão esquerda para fora, de modo que os dedos apontem para o joelho esquerdo. E o ombro está diretamente acima do pulso, está certo? Sim, vamos explicar isso com mais detalhes em seguida. E encoste o polegar no dedo indicador. Sim, faça junto aí em casa. E a mão direita também gira. Também coloque o polegar o mais próximo possível do dedo indicador. E agora, você provavelmente já sente a tensão aqui. E agora você vai como a Petra. Eu também percebo isso. Sim, todo mundo percebe isso. Agora você vai como a Petra, devagar, com o ombro para trás. E então percebe que quando o quadril vai para trás, o ombro vai para trás, aí puxa aqui na parte inferior do punho, onde é a transição do antebraço para a mão. Aí puxa de verdade. O puxão pode subir mais. Pode subir ainda mais. Sim, comigo desta vez sim. E então ela vai alongando cada vez mais, sempre aumentando bem devagar, relaxando o ombro para trás. Procure sempre manter a intensidade, que ainda é uma dor suportável, isso é o mais importante. Sim, com o tempo você vai sentindo cada vez melhor esse limite. E isso é o mais importante, porque é isso que determina o quão eficiente será o efeito para você. Se você faz pouco, o corpo diz, isso está muito chato para mim, não vou me adaptar. Se exagerar, o corpo reage com resistência, tensão e estresse. E isso também acontece com o exercício. Não funciona tão bem. Por isso é importante achar a intensidade certa. Exatamente, você sempre vai um pouco assim, quando diminui, Petra sempre recua um pouco mais. E agora vem a força. Agora, por favor, pressione com seus dedos e com as pontas dos dedos, como se quisesse se agarrar ao chão. Pressione bem forte contra o chão, o mais forte que puder. Pressione bem forte contra o chão, e um pouco mais forte, e mais um pouco. E relaxe. E agora volte a alongar novamente. E agora ocorre o equilíbrio dos músculos ao redor do punho, para um melhor controle do punho.
para a geometria do movimento do punho que acontece ali. O corpo agora está aprendendo a controlar melhor o punho. De novo, pressione os dedos e as pontas o mais forte possível no chão. Entenda isso como um treino de força sem movimento, chamado de treino isométrico, certo? E relaxe novamente e vá um pouco mais fundo, aumente mais uma última vez, e então saia devagar e levante as mãos do chão. E não se surpreenda se agora tudo isso parecer um pouco difícil, como se nem fosse a sua mão. Às vezes você faz isso de novo e percebe, muito melhor. Agora, para finalizar, vamos trabalhar o corpo todo. Petra, deite-se de costas e mantenha os joelhos dobrados. Deite-se também de costas, mantendo os joelhos dobrados. E agora vamos começar pela parte superior do corpo. Fazendo o seguinte, a gente puxa o queixo o máximo possível em direção à garganta. Você pode ajudar com as mãos na cabeça, puxando um pouco a cabeça para cima assim. As mãos na cabeça, elas podem ajudar a conseguir esse alinhamento melhor. E agora o objetivo é levantar a cabeça e rolar para frente de modo que o queixo fique o mais baixo possível em relação à testa. Em muitas pessoas, ao deitar de costas, a cabeça hiperestende e o queixo fica acima da testa. Então, o objetivo deve ser que você consiga abaixar o queixo até que ele fique abaixo do nível da testa. E dá para ver perfeitamente em você que isso funciona. Isso significa que a sua coluna cervical já está em boa forma na parte de cima. E agora você mantém a cabeça assim, mas abaixa a sua lombar, puxando o umbigo em direção ao chão. Não se assuste, talvez você deslize a cabeça no chão, pois vai crescer agora. Isso é normal. Se suas costas são arredondadas e você as endireita, o arco aumenta. Então a sua altura aumenta e com isso você também combate o encolhimento com a idade porque você permanece do mesmo tamanho, pelo menos quanto aos efeitos de curvatura. Puxando bem para baixo, isso é a segunda tensão. Queixo para baixo foi a primeira, lombar para baixo foi a segunda e agora ambos permanecem para baixo. E você vai levando os joelhos cada vez mais para baixo, esticando cada vez mais as pernas. E agora você precisa realmente se concentrar em si mesmo. Fique assim, por favor, Petra. Agora você precisa realmente se concentrar em si mesmo. Se a sua coluna lombar, ou melhor dizendo, sinta, se ela está se levantando. Se ela levantar, continue praticando assim até conseguir descer mais com os joelhos após alguns dias. Mas o ideal seria, e isso você deveria conseguir aos 30, ou seja, depois dos 30, que você consiga abaixar os joelhos até que as pernas fiquem esticadas, sem que a região lombar se levante do chão. Então, você já percebeu, existem duas coisas que são especialmente importantes. Número 1, o queixo precisa estar abaixo da altura da testa. Número 2, as pernas precisam conseguir encostar, enquanto a região lombar deve, de preferência, estar totalmente em contato com o chão. E se você ainda não chegou lá, tudo bem, pois com a prática diária vai melhorando aos poucos. E se for melhorando nesse sentido, você vai se sentir mais confortável a cada dia. Então você pode ir se soltando devagar de novo, relaxa e o melhor é voltar a subir. E agora sinta dentro de você como você está se sentindo, Petra, como isso está para você. Eu adoro esse exercício. Para ser sincera, para mim é fácil, mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem. Elas não conseguem fazer isso nem com a coluna cervical, nem com as costas, nem com a lombar. E muitas pessoas nem conseguem deitar de costas. Mesmo nessa idade, por causa desse hábito de ficar sentada o tempo todo, porque simplesmente não conseguem esticar os joelhos, não conseguem esticar as pernas. Veja, se praticar esse exercício sempre, vai melhorar totalmente. Isso é sério. Compartilhe isso com pessoas que também deveriam experimentar esses exercícios. Elas com certeza vão te agradecer por isso.